É isso aí, pessoal. Bora trabalhar nossa aula de processamento do RNA. É, a, essa parte da aula é propriamente a fabricação do RNA. Bom, nós temos aqui na imagem uma fita de DNA que você está vendo ela sendo aberta aqui por essa estrutura azul, que é a RNA polimerase, né? E a RNA polimerase, à medida que ele vai se deslocando ao longo da cadeia de DNA, ele vai abrindo uma forquilha aqui e fechando aqui. E conforme ele vai andando, ele vai abrindo, ele vai encaixando as moléculas, né, os nucleotídeos de RNA. E esses nucleotídeos de RNA vão sendo alinhados, né, na cadeia complementar à cadeia molde, formando o RNA. Quando chega no final do gene, ele se desprende e libera o RNA. Simples assim. Ele vai de um pedaço, de um início do DNA até o outro, né? Então a RNA polimerase ela sempre faz pedacinhos. A transcrição sempre vai acontecer em pequenos pedaços do DNA. A DNA polimerase não, né? Ela vai a fita toda, o cromossomo todo, são milhões de pares de base. A RNA não, elas são vários pedacinhos, cada pedacinho de um gene, né? Mas como é será que ela sabe onde ela começa, onde ela termina? Antes disso, né? Desculpa, eu pulei aqui. Aqui está mostrando a fotomicrografia desse esquema aqui, desse desenho. Nessa fotomicrografia, você está vendo aqui a fita de DNA, ó. Tá vendo? E o que você está vendo saindo dela aqui, ó, já é o RNA. Ó. Esses filamentos aqui são saindo são o RNA. Aqui não tem nada, porque não está sendo transcrito, e aqui começa a transcrição, né? E aqui vai indo. Por que, que aqui está maior e aqui está menor? A questão de tempo, né? Aqui está começando, aqui está no início da transcrição, aqui está no final. Então, todas as RNA polimerases, elas saem daqui e chegam aqui. Então, elas transcrevem daqui até aqui, como transcreve daqui até aqui, certo? Essa aqui, ó, transcreve daqui até aqui. Então, daqui até aqui é um gene. E daqui até aqui é outro gene, certo? Onde está, nesse desenho aqui, essa RNA polimerase? Né? Você pode estar achando que é esse aqui, né? Mas não é não. Você se enganou. Você está vendo aqui o DNA aqui, como ele é fininho, ó? Quando chega no gene, ó, você percebe que ele fica mais grosso? Não é o de que o DNA engrossou. Esses pontinhos aqui, ó, em cima do DNA são a fotomicrografia da RNA polimerase, tá vendo? A RNA polimerase ela está em cima da cadeia de DNA. Mas o que é isso aqui então, professor? Nesse caso aqui em específico, a transcrição é de um gene que vai fabricar um RNA que vai ser usado para fabricar o ribossomo. E não é um RNA mensageiro que vai traduzir uma proteína, é um RNA que vai fazer parte do ribossomo. E se você se recordar bem, o ribossomo é feito de RNA e proteínas. E quem que são esses pontinhos pretos? São as proteínas que vão estar junto com o RNA. Então, quando começa a fazer o RNA, essas proteínas já se prendem a ele aqui. Certo? Então, às vezes, não é um bom exemplo. Esse aqui pode confundir, né? Você achar que a RNA polimerase é esse aqui. Não é. A RNA polimerase é aqui. Isso aqui são proteínas que irão, junto com o RNA, compor o ribossomo no futuro dessa vida desse gene aqui. Tá ok? Bom, então como é que ele sabe que começa aqui? Como é que ele sabe que começa aqui? Não existe um primer, como lá na replicação. Né? O que existe é o quê? É o fator promotor. O que é o fator promotor? É uma sequência. Uma sequência de bases nitrogenadas a gente chama de promotor. Essa sequência, né, é identificada pelo fator sigma, que é uma parte da RNA polimerase, e quando ela identifica, ela sabe que ali ela começa, tem que iniciar o processo. Quando ela encontra esse promotor, ela começa a partir daqui, por exemplo, ó, a fazer o que? O processo de transcrição. Quando chega no último, aqui ó, no final, no terminador, ele se desprende, se libera o RNA, tá vendo? No final do terminador, que é também o quê? Simples sequência de DNA. Então, promotor e terminador são apenas sequências de bases nitrogenadas do DNA, que são identificados pelo fator sigma, que é um pedaço, é uma parte, um componente da RNA polimerase. Esse fator sigma, o papel dele aqui, ó, é encontrar esse sítio. A hora que ele encontra esse sítio, ele fala assim para a RNA polimerase: ó, o PEG é aqui, viu? Pode soltar. Pode começar aqui, ó. Começa aqui, o PEG é aqui. Começa daqui. E aí, então, ele começa a transcrever. Assim que ele começa, ele se solta. E quando termina, né, que chega aqui no fator terminador, que chega nessa sequência aqui, aí, além do sigma já tinha se soltado quando iniciou, a RNA polimerase e o RNA se solta quando termina. Certo?
Tem um slide aqui que eu acabo passando direto por ele, é só para falar uma coisa que a gente vai abordar muito na aula de expressão. Por quê? Porque quando você tem um gene, ele pode ser transcrito por muitas RNA polimerases ao mesmo tempo, como você está vendo aqui, ó. São muitas RNAs polimerases, ó. Um só gene tem um monte de RNA polimerase transcrevendo ele ao mesmo tempo. É esse exemplo aqui. Mas se em vez de ter esse monte, tivesse uma só, a hora que o gene chegava aqui no final, ele ia fazer uma linha só disso aqui. Então ele ia ficar desse jeito. A mesmo nível de controle pode ter para tradução. Isso é uma forma de você controlar a quantidade, né, de proteína a ser produzida quando um gene tenta se expressar. Você tem um controle tanto na tradução quanto na transcrição. Aqui é para mostrar o controle na transcrição. A tradução a gente vai abordar na próxima aula, na próxima semana, né? Certo? Então, só reforçando aqui, ó, DNA, RNA polimerase, abre a cadeia, à medida que ela se desloca pela cadeia, ela vai polimerizando, formando a cadeia. Elas são várias ao mesmo tempo, né? Por isso que você forma esse aspecto de árvore aqui, porque você tem uma atrás da outra, aqui uma atrás da outra, né? Então, quando essa aqui chega aqui no final, ele se solta, essa daqui ainda está pequenininha, com o passar do tempo ela vai andando, isso aqui vai aumentando até ela chegar aqui ao final. Né? E esse é um modelo de controle de quantidade. Né? Pode ter uma só, ou duas, ou 10. A quantidade de RNA polimerase que vai ser usada para transcrever um gene controla a quantidade de proteínas que ele vai produzir. Controla a expressão do gene. Expressão do gene é tema de uma aula no futuro, depois da aula de tradução. E aqui, mostrando de novo, a RNA polimerase com o fator sigma. O que acontece? Esses dois caras aqui, ó, quando eles encontram um DNA, eles falam, vamos passear. Gruda no DNA aqui, vai. A hora que ele encontra o sítio promotor, ele fala, e aí, você não está fazendo nada? Eu também estou fazendo nada, vamos fazer nada junto. Aí esse sítio promotor, identificado pelo fator sigma, né, determina o local do início do processo de transcrição. Então, assim que a transcrição começa, né, você está vendo aqui os primeiros pedacinhos de transcrição começando, o fator sigma se solta. A RNA polimerase segue a sua vida transcrevendo. Quando ela chega numa outra sequência que é o terminador, ela se solta, o RNA se solta, né, e estão todos prontos para começar o ciclo novamente. Tá ok? Aqui é só para mostrar que o promotor e o terminador nada mais são do que sequências específicas antes de cada gene, determinando quando começa e quando termina a transcrição. Está indo um pouquinho rápido, mas eu estou repetindo apenas. Já expliquei, né? Uma outra coisa interessante é que você tem duas fitas no DNA. Qual delas vai ser transcrita? Qual delas vai ser a molde? Sempre é de baixo, sempre é de cima? Depende do gene. Na verdade, depende do promotor. É o promotor que determina, é o promotor que manda. O promotor mandou prender? Prende. Entendeu? Lembra, o promotor mandou, tá mandado. O promotor manda você usar a cadeia de baixo como molde. O promotor mandou, a RNA polimerase obedece, então ela vai transcrever aqui. Chegou nesse promotor aqui, olha, falou: não, meu filho, aqui é o contrário, aqui é para a esquerda. Então ele vai pegar de cima. Por que ele não pega de baixo? Por causa do 3 linhas, 5 linhas, né? Porque do mesmo jeito que uma cadeia de DNA em relação a outra elas são antiparalela, como assim? Lembra do antiparalela? Se a cadeia de baixo é 3 linhas do lado de cá, a cadeia de cima é 5, e vice-versa, né? E lembra que sempre que você fabrica uma coisa nova, você só consegue colocar o novo no 3 linhas, você não consegue pôr no 5. Por isso que a gente fala que sempre a produção é no sentido 5 linha, 3 linha. Então veja, se eu vou pegar a cadeia de baixo, ou vou pegar a cadeia de cima, né? Depende do quê? Da sentido 3 linhas, 5 linha. Veja, se a cadeia de baixo aqui é 3 linha, se aqui é 3 linha, né? O RNA vai ser 5 linha, porque o RNA vai ser o quê? Equivalente à cadeia codificadora aqui. Entendeu? A gente chama de cadeia molde aquela molde é essa aqui, ó, que está sendo utilizada para encaixar os nucleotídeos. E essa aqui é chamada de codificadora. Eu esqueci de falar aqui. Essa aqui chama codificadora e essa chama molde. Por quê? Porque a codificadora tem os mesmos nucleotídeos do RNA, exatamente os mesmos, exceto pelo fato de DNA ter timina e aqui ter uracilo. O resto é igual. Por isso que chama codificadora, porque tem o mesmo códon do RNA mensageiro, certo? Então, quando você tem um fator promotor aqui, o fator promotor está falando assim para você, olha, tá vendo esse sentido? Olha, está falando, você vai para a direita. Se vai para a direita, qual que é? O de cima ou de baixo? Obrigatoriamente o de baixo. Por quê? Para que você não vai ter que fazer no sentido 5 linha, 3 linha. Então a cadeia de RNA vai ser 5 linha, 3 linha. Por que ela vai ser 5 linha?
Porque aí o 3' está aqui, ó, o 3'. Se o 3' está aqui, o que vai ser o RNA? 5', certo? A mesma coisa aqui, ó. Quando o promotor chega aqui, ele está mostrando aqui, ó, vai para a esquerda, eu estou mandando para a esquerda. Tá vendo essa coisinha verde? Está dizendo que é para a esquerda. Mas a de cima ou a de baixo? Meu filho, você só pode fazer 3 linhas, 5 linhas. Entendeu? Você vai fazer 3 linhas, 5. Você só pode produzir no sentido. Perdão, você só pode produzir no sentido de 5 linhas, 3 linhas. Por quê? Porque o novo só vai no 3 linhas. O novo só vai no 3 linhas. Então, se aqui é 3 linhas no DNA, o RNA vai ser o quê? 5 linhas. Aqui vai ser 5 linhas. Certo? Se aqui é 5 linhas, aqui é 3 linhas. Então, sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Né? Aqui não é 3 linhas, então aqui vai ser 5 linhas. Então, sentido 5 linhas, 3 linhas. Tanto o DNA quanto o RNA só pode ser sintetizado no sentido 5 linha, 3 linha. No sentido 5 linha, 3 linha. No sentido 5 linha, 3 linha. Tanto o DNA quanto o RNA. O novo só vai para 3 linha, certo? Agora aqui é dos eucariotos. Olha, tem um monte de bolinha, um monte de número, mas não se assuste. Por quê? Porque é exatamente a mesma coisa. Olha, o fator promotor agora recebe o nome, chama Tata Box, certo? Lá era o fator sigma. Aqui a gente chama de fatores, né, de transcrição, só que aqui são vários. Lá era só o sigma. Aqui é o 2D, 2B, 2F, 2E, 2H, até um abecedário. Mas esse abecedário faz a mesma coisa que o sigma. Ele se junta tudo para promover o quê? O processo de transcrição. Então não precisa imaginar que isso aqui é complicado, porque não é. Né? O que acontece é que lá no sigma gruda só o sigma, aqui vão grudar vários. Só isso. Depois que todos estão presos, formaram um complexo, eles fosforilam a RNA polimerase, ela começa a fazer e eles se soltam. Exatamente como lá no sigma. Olha só. O sigma acha o fator, o sítio de iniciação, né? Quando ele acha, ela começa a fabricar e ele se solta. Não é assim? A mesma coisa aqui, ó. O que acontece aqui? Esse aqui é o primeiro fator, né? Esse TF aqui é fator de transcrição. Aí você tem o 2D. Esse 2D tem um pedacinho dele aqui, né? Que gruda aqui no DNA. Ele tem esse TBP é uma proteína que liga no Tata Box. Esse aqui, ó. Esse T aqui é de Tata Box, né? Ou seja, esse fator de transcrição vai ligar no sítio de iniciação igual aqui. Só que aqui ele está dando mais um detalhe. Ele tem uma parte da molécula que chama TBP, que é a proteína de ligação ao Tata Box. Ela faz o que essa proteína? Ela faz isso, ela dá uma chave de braço no DNA. Tá vendo o DNA? Deu uma dobrada no DNA. Esse aqui, ó, é essa estrutura aqui, ó, o TBP, que é a proteína bound de ligadora do Tata Box. Ó. Esse cara aqui, ó, azul e verde aqui, é a proteína aqui, ó, proteína TBP, que é a proteína bound, né, de ligar ao Tata Box. Ela dá essa chave de braço. A hora que ela dá essa chave de braço, ela imobiliza o DNA. O DNA fica lá quietinho, sem poder fazer nada. Aí o que acontece? Junta todo mundo, aí depois vira festa. Aí vem o B, vem o F, vem vários outros, vem o E, vem o H, junta todo mundo aqui, fala, vamos começar esse negócio aí. Um deles, o F, faz o quê? Ele fosforila aqui. A hora que ele fosforila a RNA polimerase, fala, pronto, agora começou. E aí o que acontece? A mesma coisa lá do sigma, todo mundo se solta e ela segue fazendo o processo de transcrição, até chegar no terminador, aí se solta todo mundo. Ou seja, é exatamente o mesmo processo do procarioto. Né? A mesma coisa. A diferença é que aqui só tem uma bolinha amarela e aqui uma bola, um monte de figuras geométricas de diversas cores. Se escrever isso na prova, eu coloco errado. Estou brincando, você não vai escrever na prova, porque a prova é objetiva. Mas é uma forma de entender, sabe? Você tem um monte de nome, tem aqueles ares que parece assim que ele é complicado, mas não é. O processo de funcionamento é o mesmo, tá bom? E é isso aí, pessoal.